Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Que todo mundo aqui ama os filmes da Marvel, isso não é segredo nenhum. Mas se tem algo que nós amamos mais que os filmes, são os atores da Marvel. You're the Spiderling. Crime-fighting spider. You're Spider-Boy? Você sabia que muitas das melhores cenas dos filmes da Marvel foram feitas de improviso? Só mesmo com atores tão incríveis para cenas improvisadas acabarem entrando para o corte final e ainda serem tão marcantes nos filmes. No vídeo de hoje nós separamos algumas das principais cenas dos filmes da Marvel que não estavam no roteiro, mas acabaram parando nas telonas. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. You ever tried shawarma? E pra começar nosso vídeo, quem aí já comeu um shawarma? No primeiro filme dos Vingadores, há uma cena onde Tony Stark está caído no chão e pergunta pros heróis se eles já comeram shawarma antes. Essa cena, tão sem noção, foi improvisada pelo próprio Robert Downey Jr. E o diretor do filme gostou tanto disso que chegou até mesmo a filmar uma cena com os heróis todos reunidos comendo shawarma. Essa cena acabou virando uma cena pós-crédito do filme e se você reparar bem, o Capitão América parece estar com o rosto meio escondido nela. Isso é porque essa cena foi filmada bem depois, quando o ator Chris Evans estava barbudo, pois ele precisava da barba para interpretar o seu personagem no filme Expresso do Amanhã. Ainda focado no primeiro filme dos Vingadores e ainda com Robert Downey Jr., ele era bastante conhecido por estar sempre com um lanchinho durante suas cenas. Em uma cena onde ele está conversando com o Hulk e com o Capitão América, o ator acabou indo gravar a cena com um pacotinho de doces. Na cena nós vemos que Tony Stark até oferece o doce para Bruce Banner e Steve Rogers, mas acontece que essa cena foi toda improvisada pelo próprio Robert Downey Jr. e os atores Mark Ruffalo e Chris Evans tiveram que ir na onda e improvisar suas reações também. O diretor acabou gostando tanto da improvisação dos atores que resolveu deixar essa cena no corte final, uma maneira de mostrar o quão despreocupado e descontraído Tony Stark estava durante uma situação tão séria. Pulando agora diretamente para Vingadores Guerra Infinita, nós temos uma cena hilária que foi improvisada pelo ator David Bautista, o Drax. Na cena, nós vemos os Guardiões da Galáxia lutando contra Tony Stark, Peter Parker e o Doutor Estranho, quando o Star-Lord então para a luta e pergunta: "Where's Gamora?" E o Tony Stark responde: "Who is Gamora?" Então, nós temos o Drax que pergunta: "Why is Gamora?" Apesar dessa piada fazer mais sentido em inglês, ainda assim é possível notarmos o porquê dela ser tão engraçada e o próprio Dave Bautista revelou que apenas disse isso por impulso. Tipo, quando a piada surge, você simplesmente não pode perder o momento de usá-la. Já no primeiro filme de Capitão América, teve uma cena que não foi bem um improviso, mas sim um impulso da atriz. Vocês se lembram de quando o Steve Rogers sai pela primeira vez do tanque depois de receber o soro do super soldado e estar sem camisa? Nessa cena, Peggy Carter acaba não se contendo e estica a mão em direção ao peitoral do Capitão América. O que acontece é que essa cena aconteceu num impulso da própria atriz Hayley Atwell, que ficou realmente impressionada quando viu Chris Evans sem camisa. A atriz acabou esticando sua mão em direção ao ator e o diretor amou essa espontaneidade dela e acabou refilmando essa cena várias vezes até conseguir aquela tomada perfeita. Não dá nem pra julgar a atriz, qualquer uma no lugar dela também teria se surpreendido com o Chris Evans. Os filmes do Thor sempre foram os menos favoritos dos fãs, isso até o terceiro filme, Thor Ragnarok, que mudou isso drasticamente, se tornando, na verdade, um dos melhores do MCU. Tudo isso se deve graças ao diretor Taika Waititi, que dava total liberdade para os atores durante as filmagens. Muitas das cenas nem tinham um roteiro definido, o diretor apenas deixava os atores ficarem à vontade e improvisarem. Supostamente, cerca de 80% do filme foi filmado sem um roteiro pré-definido. Uma cena em especial merece nosso destaque aqui na luta entre Thor e Hulk. Todos se lembram quando Thor entra na arena para lutar e ele é surpreendido ao perceber que seu adversário é o Hulk. Nessa cena ele grita em comemoração dizendo que o conhece e que ele é um amigo de trabalho. Essa frase foi improvisada, mas ela não foi criada pelo diretor e nem pelos atores. Na verdade, ela foi criada por uma criança da fundação Make-A-Wish que sugeriu essa fala quando estava visitando o set de gravação do filme. Bem legal, não é mesmo? São vários os fãs da Marvel que amaram o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, mas a verdade é que antes do seu lançamento não era esperado que o filme fizesse tanto sucesso assim. Isso pois, tirando os fãs dos quadrinhos, ninguém sabia muita coisa sobre esse grupo de heróis. E foi justamente por isso que foi dada a maior liberdade a todos os atores para que seus personagens fossem mais espontâneos. Em uma cena no início do filme, quando os heróis estão sendo fichados para serem transportados para a prisão, o ator Chris Pratt, o Star-Lord, acaba fazendo um gesto obsceno e mostrando o dedo do meio. Essa cena foi totalmente improvisada pelo ator e acabou que ela combinou perfeitamente com a personalidade do seu personagem. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked.
E não dá pra negar que uma das melhores duplas foi entre os atores Robert Downey Jr. e Tom Holland. Os dois juntos em cena improvisaram não uma ou duas cenas, mas várias delas. A primeira vez que os vemos juntos é em Capitão América Guerra Civil, quando Tony Stark vai conversar com Peter Parker, o chamando pra lutar ao seu lado. Nessa cena nós podemos ver os dois atores conversando no quarto do Peter Parker, e quando em cena, além de suas falas, cada ator tem a posição certa onde deve ficar, e aqui isso não foi diferente. O que acontece é que em um determinado momento Robert Downey Jr. deveria se sentar na cama para ficar ao lado de Tom Holland, mas parece que o próprio Tom Holland acabou se esquecendo disso e ficou com a sua perna sobre a cama. Isso fez com que Robert Downey Jr. tivesse que improvisar pedindo para Peter tirar sua perna da cama, pois ele iria sentar ali. E essa pequena improvisação só mostra o quanto o ator combina com seu personagem, sendo capaz de falar algo que o próprio Tony Stark diria em uma situação como essa. Outra cena de improvisação entre esses dois atores veio no primeiro filme do Homem-Aranha, quando Tony Stark está trazendo Peter de volta de sua viagem. Na cena, nós vemos os dois conversando dentro do carro e Tony se estende sobre Peter para abrir a porta para ele. Neste momento, Peter o abraça e então Tony responde: That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. O que acontece é o abraço de Peter nessa cena foi improvisado por Tom Holland, enquanto Robert Downey Jr. seguiu a onda de improvisação e respondeu exatamente o que o próprio Tony Stark teria dito nessa situação. Esse tipo de improvisação só mostra o quão confortável nos personagens os atores estão, mas talvez a improvisação mais marcante desses atores tenha sido em Vingadores Guerra Infinita. Todos se lembram do estralo de Thanos, onde metade dos heróis acaba desaparecendo da Terra. E na cena final entre Peter Parker e Tony Stark nós temos um final trágico de Peter dizendo o tempo todo que ele não quer partir. De acordo com o próprio diretor Joey Russo, as falas dos dois atores nessa cena foram todas improvisadas, principalmente o apelo de Peter Parker dizendo que não queria partir. É legal saber que uma das cenas mais tristes do MCU não estava no roteiro. E por fim, para finalizarmos nosso vídeo, você sabia que uma das falas mais famosas do MCU foi improvisada por Robert Downey Jr.? A frase "Eu sou o Homem de Ferro" foi a última dita pelo herói logo antes da sua morte, e também dita por ele ao final do primeiro filme do Homem de Ferro, quando todo o MCU estava começando. Na cena, nós vemos Tony Stark dando uma conferência para a imprensa onde ele deveria negar os boatos de que ele era o Homem de Ferro. No final, ele decide abrir o jogo e diz: "Eu sou o Homem de Ferro". E essa frase foi improvisada pelo ator e acabou combinando tanto com o personagem que acabou sendo a última frase do MCU, o jeito ideal de finalizar a história desse herói tão amado pelos fãs. E aí, qual dessas cenas você já sabia que tinham sido improvisadas? E qual delas é a sua favorita? Não deixe de comentar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.